E vamos continuar então, amados, o nosso estudo no Evangelho de João. Como temos o hábito aqui, seguimos em sequência, pegamos um livro da Escritura e vamos pegando cada porção, estudando, procurando entender o que o Senhor Deus quer nos comunicar através desta palavra. E nós estamos no capítulo 6. Nas últimas duas mensagens, vimos dois grandiosos sinais que Jesus realizou, que foram a multiplicação dos pães e, semana passada, o episódio que ele andou sobre as águas para socorrer os seus discípulos na tempestade, aquele texto impressionante, onde Deus demonstra onde o Senhor Jesus demonstra toda a sua autoridade sobre a criação. Ele é soberano, inclusive, sobre as leis da natureza que ele mesmo instituiu, e naquele momento é suspensa a lei da gravidade, a lei da densidade dos corpos, e ele caminha sobre a água como se fosse terra firme, e vai ao socorro dos seus discípulos, que estavam apavorados, em pânico, com o barco naufragando, mas o Senhor vem e tranquiliza o coração deles. Antes de acalmar os ventos, primeiro o coração deles é tranquilizado pela palavra do Senhor Jesus. Ele chega dizendo, sou eu. Não tenham medo, acalmem. E aí depois ele acalma os ventos também. O Senhor Jesus no controle absoluto. E hoje começamos a estudar o texto que traz o famoso discurso de Jesus sobre o pão da vida. Diante dos judeus da Galileia, em uma sinagoga em Cafarnaum, que era a cidade onde Jesus estabeleceu a sua casa e no seu ministério público, né? Era o local onde ele estava e saía de lá para várias viagens e tal, mas Cafarnaum era o seu local. Então, esse discurso acontece em uma sinagoga em Cafarnaum, no dia seguinte à multiplicação dos pães. Então é bem significativo, multiplicação, e Jesus traz a explicação, o discurso sobre ele ser o pão da vida. E essa analogia destaca mais uma vez que Jesus é o Messias divino. Jesus é o Deus Filho encarnado, que não veio como libertador terreno, político, militar, como muitos judeus pensavam naquele tempo, para libertá-los de Roma, da escravidão de Roma. Não, ele não veio assim. Ele não veio também como um mero operador de milagres, um milagreiro. Não, ele veio enviado por Deus Pai para nos libertar da pior escravidão de todas, que é a escravidão do pecado. Ele veio enviado por Deus Pai, principalmente para se entregar como sacrifício pelos pecados de seu povo na cruz, e assim trazer vida plena, vida satisfeita, vida eterna. Por isso, o nosso foco deve estar sempre em Jesus. Ele deve ser o centro. Como ele é o centro da história, ele é o centro da Bíblia, ele deve ser o centro da sua vida, da minha vida. Cristo no centro. Devemos nos alimentar dele. Comunhão viva com ele pela fé. Mas como veremos, meus irmãos, esse entendimento estava bem difícil de acontecer. Entre a multidão de seguidores de Jesus, como estava difícil cair essa ficha, até mesmo os apóstolos tinham certa dificuldade neste momento. O texto de Marcos diz que eles não haviam entendido muito bem o significado da multiplicação dos pães, pois os seus corações estavam endurecidos. Ou seja, até eles necessitavam crescer nesta assimilação espiritual. Assim como eu e você necessitamos crescer neste processo de conhecer e descansar em Jesus como nosso Senhor e Salvador pela graça soberana de Deus. Por isso, amados, nessa manhã vamos observar em nossa mensagem 4 aspectos que podemos aprender à luz deste poderoso discurso de Jesus como o pão da vida.
nesta primeira parte do discurso dele. Que aspectos são estes? Ok? Então esse será o nosso assunto. Para começar, vamos ao nosso Deus em oração. Senhor Deus, Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela maravilhosa graça, como já cantamos. Não merecemos absolutamente nada, mas o Senhor em Cristo nos providencia tudo, ó Pai. Obrigado porque Ele é o pão da vida. E Pai, ao mesmo tempo, confessamos aqui a nossa limitação, o nosso pecado, a dificuldade para entender isso, ó Deus, dificuldade para crer, dificuldade para descansar. Perdoa o nosso pecado, Pai. Tem misericórdia de nós, tão errantes. Tão errantes. Ó Deus, fala aos nossos corações. Por isso agora nós nos voltamos à Tua palavra, Senhor, porque nós cremos que esse é o meio que o Senhor instituiu para criar fé nos nossos corações. E agora nós queremos nos voltar, Pai, em humildade à Tua santa palavra. Traz a devoção devida à Tua palavra nesse momento, Pai. Ajuda essas pessoas que estão aqui diante de mim a ter a concentração, Pai, para este momento, entendendo que prestamos culto ao Senhor também quando nós ouvimos com atenção a Tua palavra, Pai. Cultuamos o Teu nome também assim. E rogamos a Tua graça, Senhor, para prestarmos atenção. E eu rogo a Tua graça para pregar, Pai, com fidelidade. O que for falado na carne aqui seja esquecido, que fique a obra do Teu Espírito, ó Deus, as Tuas palavras gravadas em nós, criando vida que glorifica o Teu nome. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos abrir então as nossas Bíblias lá. João capítulo 6, você pode ficar com a sua Bíblia aberta, seu aplicativo também. Lá em João 6, vamos seguir a exposição deste texto. O primeiro aspecto, então, que podemos destacar aqui em nosso texto, amados, é que Jesus, o pão da vida, deve ser prioridade na vida dos verdadeiros discípulos. Vamos ler a partir do versículo 22. Escute com atenção a palavra de Deus que diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Até aqui a leitura. Então, o texto diz, no dia seguinte, a multidão percebeu que Jesus não estava mais naquela região onde ocorreu o milagre da multiplicação dos pães. E os irmãos lembram, eles viram lá os discípulos saindo de barco, já no fim de tarde, sem Jesus no barco, porque Jesus ficou no monte ainda para orar por mais um tempo. Só que agora Jesus não está mais também naquela região e saem à procura dele. Neste meio tempo, outros barcos de Tiberíades também se juntam nesta busca ansiosa por Jesus. Então todo mundo correndo atrás de Jesus, buscando, cadê ele? Impressionante, ele estava aqui, ele não passou entre nós, porque o Mar da Galileia você pode fazer a volta, né? E a multidão não viu ele passando a pé, né? Não viram ele saindo de barco com os discípulos. Cadê Jesus? E eles saem procurando ansiosamente por Jesus e o encontram do outro lado do Mar da Galileia. E eles ficam ali curiosos. Como que Jesus
chegou até ali. Será que ocorreu outro feito extraordinário? Eles ficam, porque logo depois da multiplicação dos pães. E então perguntam, mestre, quando chegaste aqui? Mas Jesus, conhecendo o coração dos homens, Jesus conhece o coração dos homens. Jesus conhece a real intenção dos nossos corações. Não tem como esconder isso. Não tem como. Por mais que possamos vestir a roupinha de crente, não tem como esconder a real motivação do coração. E Jesus sabe disso. Jesus sabe muito bem. Podemos camuflar, podemos enganar as pessoas, facilmente enganar as pessoas à nossa volta. Mas o Senhor Jesus não. Ele conhece a intenção dos corações. E no verso de 26, o Senhor Jesus vai direto ao ponto e logo desmascara a real motivação daquela busca por Ele. Porque o interesse deles, na verdade, era por mais pão. Eles tiveram um grande jantar na noite anterior, uma baita janta, se fartaram de comer pão e peixe à vontade lá no deserto, foi de se fartar mesmo, peixe, pão para valer. Só que agora estão com fome de novo, a fome voltou e agora estão em busca do café da manhã. E o ponto aqui, amados, é que eles não percebiam os sinais de Jesus que apontavam para a divindade dele. Mostrando que Jesus é o Salvador, mostrando que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como foi o testemunho de João Batista. E assim não estavam realmente interessados em Jesus. Não estavam interessados em Jesus. Estavam interessados apenas nas bênçãos temporais que Jesus podia oferecer na resolução de seus problemas imediatos, aqui e agora. Vida terrena apenas. E esta é uma cena que se repetia bastante nos dias de Jesus. Já vários textos falamos sobre isso, só que é uma cena que se repete nos dias atuais também. Na verdade, pessoas que frequentam as igrejas, aqui no Brasil, supostamente em busca de Jesus, mas apenas com o foco nas coisas deste mundo. E assim muitos buscam Jesus apenas quando a coisa aperta. Já notou isso? Já notou isso? Quando apertou mesmo, aí complicou tudo. Por exemplo, quando estão passando por problemas financeiros. Quando estão passando problemas de doença, a procura de cura, seja para si mesmo ou para familiares. Ou então em busca do casamento feliz. Muitos estão ansiosamente correndo atrás de Jesus com essa motivação apenas. Olhando para Ele como uma espécie de Papai Noel. Entenda bem, não é errado orarmos por estas coisas. Não é errado desejarmos estas coisas, nos alegrarmos com as dádivas. O problema é ter isso como prioridade na sua vida. Focado apenas nisso, pois esta é uma marca de um falso seguidor de Cristo. Por isso Jesus graciosamente busca ensinar o foco correto para estas pessoas. E este texto nos ensina hoje a corrigirmos esta distorção que normalmente fazemos em nossa carne. É tendência da nossa carne perder este foco. E então Jesus diz no verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. O que o Senhor Jesus está enfatizando aqui? Veja bem, não é errado trabalhar, não é isso que o texto está ensinando aqui. Não é errado ter carreira profissional neste mundo, se dedicar para isso, ser diligente nisso. Ser diligente, ter projeto, planejamento, trabalhar duro. Estudar bastante, se preparar.
trabalhar em busca do sustento para a família, para acudir o necessitado também. Devemos fazer isso para a glória de Deus. Devemos ser bons cidadãos neste mundo. Mas o ponto aqui é que o nosso foco principal deve estar em Cristo e na eternidade. Por isso a nossa dedicação principal, os nossos maiores esforços devem ser pela comida que permanece para a vida eterna. E quem dá esta comida? Final do verso 27 responde: a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Ou seja, Jesus é o Filho do Homem, ele usa esse título neste momento. Isso significa aquele que se encarnou e veio revelar Deus aos homens, veio estabelecer o reino de Deus na terra, e tem toda a autoridade para isso, pois foi selado, foi testificado por Deus Pai para esta função. Sendo assim, a nossa prioridade deve ser esta comida que o Filho do Homem nos dá. Dependência total dele, foco total nele. E a ênfase aqui é semelhante ao ensino de Jesus no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6. Lembram daquele texto? De que não devemos andar ansiosos com o que vamos vestir, não devemos andar ansiosos com o que vamos comer, não devemos andar ansiosos com coisa alguma, mas confiar em Cristo e buscar o reino em primeiro lugar, como cantamos hoje também. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Priorizem o reino. Busquem a Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Seja na palavra, seja em oração, seja no congregar na igreja local. Priorizem isso na vida de vocês. E as demais coisas, o resto, será acrescentado. Como Jesus também respondeu ao diabo na tentação lá no deserto. Jesus faminto, lá no deserto, em jejum, e o diabo falou para Jesus: transforma essas pedras aqui em pães, tentando Jesus para ele perder o foco da sua missão, para ele perder o foco do propósito para o qual ele veio. E o Senhor Jesus responde: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, sim, o pão físico é importante. Deus provê também. Mas o alimento indispensável para a vida é a palavra que procede da boca de Deus. Por isso eu pergunto aqui nesta manhã: qual a sua motivação principal ao estar aqui hoje? Qual a sua motivação? Por que você saiu de casa logo cedo pela manhã, neste domingo, arrumou a família, trabalho, podia estar descansando? Por que você saiu logo cedo de manhã para estar aqui? Teste o seu coração. Qual a razão? Qual o motivo principal? Encontrar os amigos? Um bom papo, um bom assunto? Ou porque você estava obrigado pela escala? Qual a sua principal motivação para estar aqui nesta manhã? Seu foco é Jesus? Você depende dele? O seu coração tem fome dele? Qual é o seu foco na vida? O que você está buscando mais na sua vida neste mundo? Ou a sua preocupação principal são as bênçãos temporais? Onde está o seu coração? Percebe? A questão aqui é que você deve reorganizar as prioridades da sua vida. Você deve reorganizar as prioridades à luz da palavra. E pela graça de Deus, Cristo deve estar no topo destas prioridades. Avançando, vamos observar que Jesus prossegue o seu discurso e diálogo também com os judeus, pois eles perguntam coisas. E o assunto que surge agora é sobre o maná que os israelitas receberam no deserto. E aqui podemos observar outro aspecto, meus irmãos, sobre Jesus como o pão da vida, pois ele é infinitamente superior ao maná.
Olha o que diz, vamos ler a partir do versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes, para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então perceba, os galileus com uma mentalidade legalista, já que Jesus falou de trabalho, falou de esforço, começam a pensar nas obras que devem realizar para ganhar a vida eterna. Por isso eles perguntam no verso 22, quais são as obras que Deus requer de nós? E trazem aqui a velha ideia de mérito próprio para alcançar o favor de Deus, tão comum naqueles dias, tão comum nos dias de hoje. Como é difícil para o ser humano pecador abandonar esta concepção de justiça própria, de autojustificação. O que devo fazer? Ou seja, eu posso chegar lá, eu sou certinho, eu vou melhorar, eu vou alcançar o céu pelas minhas próprias forças. O que devo fazer? Eu vou chegar lá. E mais uma vez, Jesus busca corrigir o foco errado deles. Tirando a atenção das obras. Jesus tira a atenção das obras. Do mérito próprio. E coloca o foco na fé. Nele, em Jesus. Verso 29. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Que maravilha, meus irmãos, Jesus deixa claro que a exigência básica de Deus para aqueles que querem receber o alimento que confere vida eterna é somente a fé. É crer nele, o Deus Filho enviado por Deus Pai para a nossa salvação. É isso que Deus exige de nós. É só isso que ele requer de nós. E como sabemos, até mesmo essa fé, o arrependimento e a fé, ok? Que são os dois lados de uma mesma moeda, não podem vir separados, andam sempre juntos. O verdadeiro arrependimento depende da fé, porque você vira as costas para a antiga vida, para o pecado, e ao se voltar para Cristo, ao perceber que Ele é o tesouro maior, muito melhor do que o antigo estilo de vida, o que Ele é, quem Ele é, o que Ele oferece. Então, arrependimento e fé, os dois lados de uma mesma moeda, só que isso é obra da graça de Deus, não vem de nós. Vamos falar mais disso à frente. Mas percebam a resposta desses judeus aqui. É impressionante. É impressionante. Eles fazem uma pergunta que demonstra toda a sua incredulidade. No verso 30, que sinal fazes para que vejamos e creiamos? E eu fico pensando, como assim que sinal? Como assim que sinal? É impressionante também aqui a paciência de Jesus, né? A paciência do Senhor Jesus. Ele segue ensinando. Porque eles acabaram de ver 15 mil pessoas comendo e se fartando no deserto. 15 mil pessoas, a partir de 5 pães e 2 peixinhos. Viram a cura do paralítico, que saiu andando instantaneamente. 38 anos paralítico, instantaneamente. E muitos outros milagres que Jesus estava realizando, mas para eles não foi suficiente, querem mais. E eles então lembram do maná que os antepassados deles comeram no deserto, lá no Êxodo. Lembram da história do maná, a provisão de Deus, eles saindo do Egito, né? E citam a Escritura, deu-lhes a comer pão do céu, se referindo a Moisés. E talvez o argumento deles aqui fosse o seguinte: se Jesus era o grande e novo profeta, semelhante a Moisés, prometido lá em Deuteronômio capítulo 18, era promessa. Os judeus esperavam aquele que viria, profeta, em igualdade a Moisés. E muitos começaram a pensar que Jesus poderia ser este homem. Poderia ser este profeta, conforme o verso 14 deste capítulo 6. Já falamos sobre isso.
Mas para confirmar isso, Jesus deveria, pelo menos na concepção deles, se igualar ao antigo e fazer pão cair diretamente do céu, não dependendo de um pão já existente ali na terra e peixinhos. Não, pão caindo diretamente do céu, como foi no caso do maná, e ainda fazer por mais vezes essa provisão, como foi também no caso do maná, vários anos de provisão milagrosa. E aí Jesus mais uma vez corrige o entendimento equivocado deles, no verso 32, com a fórmula solene: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Jesus percebe o foco excessivo deles no homem, no líder, em Moisés. Foco excessivo. Não foi Moisés que deu o pão. Quem deu o maná foi Deus. E Jesus então diz: o verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá. E o tempo presente do verso aqui indica que o verdadeiro pão do céu estava sendo ofertado por Deus no tempo atual, diante deles. Ou seja, o maná no deserto serviu como um símbolo, um tipo do verdadeiro e infinitamente superior pão do céu. Versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, este pão que Jesus fala vem de Deus, como o maná veio, mas acima do maná, ele não confere apenas sustento físico e temporário, como foi no caso do maná, ele concede vida. Jesus é o único alimento que concede salvação ao ser humano, e não apenas para os judeus. Ele concede vida ao mundo. Percebe? Amplia. Mas ele é superior, concede vida ao mundo. Todos os eleitos de Deus espalhados por todo o mundo. Então Jesus, de fato, é o grande profeta superior a Moisés, mas ele também é o pão do céu superior ao maná. Como diz o comentarista Carson, o maná do céu era comparativamente imperfeito. Ele estragava com o tempo e o povo que o comia perecia com o tempo. Uma de suas principais funções era servir como um tipo do verdadeiro pão do céu. Apontava para Jesus. Então notem, meus irmãos, é impressionante aqui a paciência de Jesus. Ele segue ensinando com a sua palavra verdades preciosas sobre si mesmo, mas aqueles judeus se mostram endurecidos. Eles pedem mais sinais, mesmo depois de terem visto tantos. E a verdade é que a atitude deles evidencia a incredulidade que faz parte da nossa natureza pecaminosa depois da queda em Adão. Eles simplesmente estão ilustrando, evidenciando a nossa dureza, a dureza do nosso próprio coração. Como nós somos demorados para crer. Nós já falamos sobre isso, meus irmãos. O nosso problema não é tanto falta de evidência. Não é falta de evidências, como não era para esses judeus. Nosso problema maior é a falta de disposição em crer na verdade. O homem, por natureza, não quer crer e se sujeitar à palavra de Deus. Por isso ele relativiza. Por isso ele pega um pouquinho, o que ele gosta, o que ele não gosta, ele... Não, isso aqui não, nem vou falar sobre isso. Ele não quer crer na verdade, ele não quer crer na palavra de Deus, pois pelo nosso pecado somos cegos espiritualmente, estamos mortos espirituais. Então entenda muito bem isso. Você não precisa ver mais milagres para então crer. Você não precisa frequentar reuniões de milagres para então crer na verdade. Você não precisa de mais evidências para então crer. O que você precisa é se voltar para a palavra de Deus. Se voltar para a palavra, em humildade confessar a sua própria falta de disposição em crer, se humilhar diante de Deus, reconhecendo que o problema está em você, não na palavra. O pecado que desfigura, que distorce o nosso entendimento. Confessar a sua falta de disposição e então suplicar a Deus, em independência de Deus,
você não tem inteligência suficiente, você não tem capacidade, nós precisamos da ajuda, da iluminação de Deus. Não é a nossa força que promove isso. Clamar a Deus, suplicar que Deus abra os nossos olhos espirituais. Como diz o salmista, abre os meus olhos, ó Deus, para contemplar as maravilhas de tua lei. Que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais para contemplarmos o pão que desceu do céu para trazer vida ao mundo e assim crer nele para a salvação. A Bíblia diz também que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Portanto, volte-se para esta palavra. Leia a Bíblia. Você já está lendo diariamente? Já adquiriu este hábito? Leia, ou ouça no áudio, como temos a facilidade hoje, ouvir a palavra. A palavra tem tudo o que precisamos para alimentar a nossa fé e vida piedosa. Avançando, vamos observar, meus irmãos, outro aspecto com este poderoso discurso. Aprendemos que Jesus, o pão da vida, satisfaz completa e eternamente. Versículo 34. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, notem, depois da... Acho que está um pouco calor, né? Alguém está com o controle do ar? Para botar, acho que no 24 a temperatura. Então, notem, depois da explicação de Jesus sobre o pão do céu, como ele explicou nos versos anteriores, os judeus ficaram muito interessados neste pão, mas ainda sem entendimento espiritual. Eles demonstram interesse, mas é um interesse semelhante aqui ao da mulher samaritana junto ao poço. Quando Jesus ofereceu a água viva, lembram lá no capítulo 4? Jesus se encontra com a mulher samaritana, fala da água viva, a mulher tinha ido lá para tirar a água do poço, fala sobre a água viva. Vocês lembram a resposta que ela deu? Jesus explicou que ela precisava, o que você precisa é a água viva que somente Deus pode oferecer, e a resposta dela: Senhor, me dá sempre dessa água, para que eu não tenha nunca mais sede, nem precise vir aqui buscar água todo dia nesse poço. Ou seja, entendimento apenas material, terreno, como esses judeus apresentam agora. E isso ilustra outro problema da nossa natureza caída: estamos presos às coisas deste mundo. Pensamos apenas nisso. Por isso que o homem natural, o homem caído, pensa que suprir suas necessidades terrenas é tudo que ele precisa na vida. Ter uma boa casa, saúde, passar no vestibular, ter boa carreira, viagens, família, isso é tudo. Deu. Mais nada. E o pior é que o pecado em nós nos leva a idolatrarmos essas coisas. Desejo excessivo por isso. Você sente que não pode perder, você não vive sem essas coisas. É um desejo excessivo, descontrolado. E aí procuramos preencher o vazio da alma através da criatura e coisas criadas, mas isso é insuficiente, pois há no homem caído um buraco do tamanho do Deus infinito. Só Deus pode suprir o nosso vazio existencial, a nossa falta de identidade, significado que adquirimos na queda em Adão. Por isso que salvação é o dom maior de Deus. É Deus vindo, buscando pecadores rebeldes, transformando o nosso coração e se dando a nós em Cristo, para finalmente vivermos satisfeitos nele para sempre. É assim que Jesus avança na explicação aqui diante dos judeus, ressaltando que ele não apenas oferece este pão do céu, como também se identifica pessoalmente e afirma: eu sou o pão da vida, e complementa ousadamente: quem vem a mim jamais terá fome,
e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, a pessoa faminta e sedenta espiritualmente, que vai a Jesus em fé, é saciada. E temos aqui a primeira de uma série de afirmações de Jesus, eu sou, seguida de predicados que ocorrem em João, como acontece aqui, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa expressão eu sou remete a Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Quando Deus revelou seu nome a Moisés na sarça ardente, isso indica a plena divindade de Jesus. Nele reside a plenitude da divindade. Por isso eu pergunto, você já está se alimentando deste pão da vida? Você já entende que a sua maior necessidade é de salvação, perdão, reconciliação e vida eterna com Deus? E que isso só se encontra em Cristo e na sua cruz por nós? Então é nessa linha, é quando você entende isso, que começa a fazer sentido a questão de que o Evangelho, as boas novas de Deus em Cristo, o próprio Evangelho, é infinitamente mais importante e satisfatório do que carro novo, do que qualquer dádiva, né? Saúde perfeita, casamento, filhos. Precisamos de Cristo acima de tudo. Acima de tudo. E precisamos aprender a estarmos satisfeitos nele. Sendo assim, uma das marcas que deve se destacar na vida dos verdadeiros crentes, qual é, meus irmãos? Levando em consideração Jesus, este pão da vida que satisfaz. Qual é uma das marcas principais que deve fazer parte da vida dos verdadeiros crentes em Jesus, senão a satisfação, a gratidão? Em tudo dai graças. Graças dou, como cantamos hoje. Contentamento. Mesmo em meio às dificuldades que passamos por este mundo, pelas tempestades que enfrentamos, nós falamos sobre isso na semana passada. Contentamento mesmo em meio às tempestades, por entendermos quem é Jesus. O pão da vida e tudo o que Ele conquistou por nós. Em contrapartida, uma das principais marcas de um coração sem Jesus, ou que está se afastando de Jesus, deixando de se alimentar deste pão da vida, é a insatisfação, frustração. Sempre correndo para lá e para cá com barriga vazia, nunca tem sossego, nunca sossega, sempre reclamando de tudo. Qual a sua condição? Qual a sua condição? Amados, voltemos para a fonte certa, que possamos nos alimentar sempre deste pão que é Jesus. Todos nós precisamos crescer nisso, crescer neste entendimento e voltarmos para esta fonte. E avançando, vamos observar o quarto e último aspecto que aprendemos aqui nos versos 36 a 40. Somos conduzidos à fé em Jesus, o pão da vida, pela graça soberana de Deus. Olha o que diz o versículo 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, no verso 36, Jesus mais uma vez denuncia a incredulidade daquelas pessoas.
Elas estavam vendo Jesus realizar diversos sinais, mas mesmo assim não estavam dispostas a crer nele. Isso mostra a incapacidade do homem natural se voltar por sua própria força para Cristo. Por isso Jesus explica no verso 37 que só vai a ele aquele que Deus Pai enviar. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ou seja, uma pessoa só vai verdadeiramente crer em Jesus e ser salva se for antes capacitada pela graça soberana de Deus. A salvação depende da iniciativa de Deus. Está baseada na eleição de Deus. Lá na eternidade, antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, diz exatamente isso. E assim, todo aquele que Deus elegeu, esse inevitavelmente irá a Cristo. No tempo certo, no tempo de Deus, inevitavelmente irá. Nada pode frustrar os planos de Deus na salvação dos seus eleitos. Absolutamente nada. A graça poderosa e soberana de Deus vence a nossa terrível incredulidade. Ela vence, ela conquista, ela ganha. Ela vence as trevas de nossa própria incredulidade e nos conduz a Cristo pelo poder do Espírito Santo. E é bem interessante, temos os dois aspectos ressaltados aqui. Por um lado, a soberania de Deus. Notaram? Todo aquele que o Pai me dá. E por outro lado, ao mesmo tempo, a responsabilidade humana. O que vem a mim. As duas verdades paralelas que a Bíblia afirma. Deus é 100% soberano e nós somos 100% responsáveis. Ou seja, você é responsável por crer em Jesus pessoalmente para a sua salvação. Você é responsável por tomar essa decisão. Ninguém pode tomar essa decisão no seu lugar. É você e o Senhor Deus. É você que deve ir a Ele. Você não pode depender do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, do seu cônjuge. É você responsável de ir a Cristo, de entregar a sua vida para Ele. Você é responsável por isso. Então a responsabilidade humana está ressaltada aqui. Mas isso só vai acontecer em dependência total da graça soberana de Deus, que tira de nós o coração de pedra e coloca um novo coração. Soberanamente, Ele coloca um novo querer, uma nova disposição. Ele vence a dureza do nosso coração, uma nova disposição, e somente assim somos capazes de responder favoravelmente ao chamado do Evangelho. E aqui nesses versos temos também a garantia de que todo aquele que deseja ir a Jesus, se você quer, se você deseja, arrependido de seus pecados e quer entregar a sua vida, pode ser o pior pecador do universo. Ter o passado mais tenebroso, não importa, será muito bem recebido e estará em perfeita segurança. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E deve ser assim, conforme o verso 38 e 39, pois essa é a vontade de Deus Pai, em concordância com a vontade de Jesus, que foi obediente ao Pai nesta terra em perfeição, obediente até a morte e morte de cruz. E conforme o verso 40, é certo que nenhum eleito vai se perder. Pelo contrário, todo aquele que contempla a glória de Jesus, como o pão da vida, o Filho de Deus, e confia nele, este tem a vida eterna. Tem. E pela graça vai perseverar na fé até o fim, com altos e baixos, no processo de santificação, muita luta contra o próprio pecado, lutando inclusive contra a sua própria incredulidade. Ainda somos parcialmente incrédulos, precisamos crescer na fé. Então é altos e baixos, pode esfriar, pode se afastar, mas se é do Senhor, vai perseverar, aos trancos e barrancos, mas vai perseverar na fé até o fim, sustentado pela graça de Deus. E quando Jesus voltar em glória,
será ressuscitado, terá um novo corpo glorificado. Aí sim, não mais pecado. Não mais. No novo céu e na nova terra. E este estará para sempre com Jesus. Essa, meus irmãos, é a doce doutrina da perseverança dos crentes. Como diz a nossa confissão. Isso é o que nós cremos como igreja. Vamos ler juntos. A salvação se inicia quando se crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A salvação é um dom de Deus baseado na graça e fé e não em obras. Por isso cremos que os verdadeiros crentes estão eternamente seguros em sua salvação. Esta salvação é preservada pela graça e poder de Deus. Os que creem habitarão com Deus por toda a eternidade. Amém? Você crê nisso? E aí os textos para fundamentar, João 5, 24, João 6, 37 a 40, João 10, 27 a 30, vamos chegar nesse texto. Jesus disse que conhece as suas ovelhas e ninguém as arrebata de suas mãos. Romanos capítulo 8, um dos capítulos mais lindos da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 a 8. Gálatas 5, 13. Hebreus 10, 10 a 14. 1 Pedro 1, 5. Muita fundamentação bíblica para esta verdade. É como aquela ilustração que eu já usei várias vezes, mas nos ajuda a assimilar essa verdade. Imagine que você, pai ou mãe, vai de mãos dadas com o seu filho pequeno, atravessar uma avenida movimentadíssima, muito perigosa. E você vai lá com seu filho de mão dada. Você vai deixar o seu filho segurar na sua mão com a força pequena dele? Claro que não. Você, pai, vai segurar muito bem com toda a força a mão do seu filho em segurança. Da mesma forma, todos aqueles que estão em Jesus hoje, todos aqueles que estão crendo em Jesus hoje, estão seguros pela forte mão da graça soberana de Deus que não falha. Por isso, tenha certeza disso, amado irmão, amada irmã. Se você está aqui hoje crendo em Jesus, ainda que com uma fé fraca e vacilante, mas real, verdadeira, realmente interessado em Cristo, uma fé que cresce, uma fé que dá frutos de obediência à palavra. Você quer obedecer à palavra, você quer conformar a sua vida à palavra de Deus, você tem todos os motivos para louvar a graça de Deus, independente das circunstâncias, porque não houve nenhum mérito em você. Você está aqui hoje pela graça de Deus, você foi alcançado por essa graça. É essa graça que conquista o seu coração. É essa graça que vai manter você na fé até o último suspiro seu nesta terra. Vacilante, sim. Tropeçando, sim. Mas se arrependendo, voltando. Aqueles que o Senhor Jesus salva, Ele salva muito bem e salva até o fim. Jesus não faz nada pela metade. Por isso nós podemos descansar. Nenhum mérito em nós, toda a glória seja dada somente a Deus por este pão maravilhoso que desceu do céu para nos trazer vida. Concluindo, amados, esses são os aspectos que aprendemos neste poderoso discurso de Jesus. Como vimos, o pão da vida deve ser prioridade na vida dos verdadeiros discípulos. Jesus, o pão da vida, é superior ao maná. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Vimos que somente Jesus, o pão da vida, satisfaz nossas almas completa e eternamente. E por fim, somos conduzidos à fé em Jesus somente pela graça soberana de Deus. Portanto, a Ele, ao nosso Deus, toda a glória. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por este texto tão impressionante, Senhor, do Senhor Jesus ensinando o foco que devemos ter nessa vida, Pai. E deve estar centrado nele, o pão da vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este pão. Pai, obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos dá nessa terra. Elas são maravilhosas, nós nos alegramos com ela, Pai, e queremos curtir bem elas.
Mas, ó Deus, não permita que os nossos corações sejam tomados e idolatremos qualquer coisa, Senhor, antes que tome o lugar do pão da vida, Senhor, nos nossos corações. Ó Deus, guarda-nos. Ó Deus, fortalece a nossa fé, Pai. Ó Deus, dá-nos novo ânimo para buscarmos Cristo em primeiro lugar, Pai. Que não sejamos ofuscados pelos brilhos dos tesouros deste mundo, mas que o entendimento de Cristo, ó Deus, a contemplação da glória de Cristo seja mais limpa, seja mais viva, seja mais real nas nossas vidas, ó Deus, por Tua graça. Entendemos aqui também a absoluta dependência de graça, Deus, nada em nós mesmos. Estamos à mercê completa de Tua misericórdia, de Tua intervenção, do Teu poder, do Espírito Santo, produzindo vida que nós não podemos produzir. Por isso nós nos rendemos a Ti, ó Deus, em adoração por este pão da vida. No nome dEle oramos. Amém.